Olá, bem-vindos ao Petcast. Eu sou a Anaísa Adrianopoulos, a vossa host, e hoje vamos falar sobre um tema de extrema importância: as drogas e a adolescência. Para melhor explicar este tema, temos aqui o Dr. Milton. Pode apresentar-se. Bem-vindo. Saudações aos estimados ouvintes. Meu nome é Milton Moçambique, eu sou médico psiquiatra, sou terapeuta cognitivo-comportamental, mas também sou terapeuta em dependência química e tenho um doutoramento em psiquiatria, ciências de comportamento, e minha área de estudo, de investigação é sobre o álcool e o suicídio, ou drogas e suicídio. Muito bem, doutor. Para começarmos e para melhor explicar um pouquinho sobre este tema, que são as drogas e a adolescência, que é uma fase bastante sensível, de muitas mudanças, queria que fizesse um pouco a relação de uma e de outra. Porque que hoje em dia temos uma crescente... ouvimos que há vários adolescentes que estão a consumir drogas. E quais são as drogas que temos ouvido mais? Obrigado. Primeiro, dizer que a dependência química, como tal, nós falamos de uma condição na qual o indivíduo consome uma substância qualquer, seria álcool, cocaína, cannabis, e no início, por curiosidade, mas que depois desta curiosidade tem algum benefício naquele momento, algum ganho imediato, aquilo que nós chamamos de um reforço positivo. Então, porque ele sente-se aparentemente bem, ele continua consumindo. Mas porque é uma droga, então esta droga acaba fazendo com que o indivíduo precise de consumir quantidades maiores para ter o mesmo efeito que antes tinha. Então, aqui estamos num processo de tolerância, e muitas das vezes as pessoas até se apercebem que estão a consumir demais ou que estão a gastar dinheiro, e as pessoas tentam parar. Só que quando tentam parar, aí vêm os efeitos negativos, como dor de cabeça, um mal-estar, falta de concentração, e alguns até sentem um certo grau de ansiedade. Então, por conta desses sintomas, as pessoas acabam procurando a droga porque aparentemente ela alivia esses sintomas. Então, quando nós estamos perante este caso, aqui nós temos um reforço negativo. Então, este é o processo da instalação da dependência química, que depois vamos ter tentativas frustradas de parar, e também os prejuízos que este indivíduo tem na esfera social, acadêmica e dentre outras. Certo. E numa perspectiva da nossa realidade no momento, qual é que o doutor diria que é o cenário atual aqui em Moçambique? Tudo bem. Primeiro, nós temos uma limitação em termos de estudos. E estudos esses que poderíamos ter estudos epidemiológicos que pudessem nos dar aquilo que é a prevalência. Mas estava a ver um estudo brasileiro, foi um estudo nacional que foi feito em adolescentes e jovens em todo o Brasil. E nesse estudo, o que se encontrou é que cerca de 71% dos adolescentes tinham tido contato com a bebida. Uau. Estamos a falar de um universo dos adolescentes assim, do Brasil. Sim. E desses, nós encontramos que 27% desses pacientes tinham um consumo regular de álcool. Uau. E, para além disso, tem também uma faixa de 22% de pacientes que tinham um consumo da substância ou que tinham chegado ao estado de embriaguez. Uau. E desses sujeitos que foram avaliados, cerca de 91% apresentavam uma preocupação para os pais. Uau. Então, nós encontramos que há uma tendência em aumentar o consumo da substância em adolescentes, olhando aquilo que é o cenário brasileiro. Sim. Mas pensando que, de certa forma, nós temos alguma influência do Brasil, quer seja pela cultura, pelas novelas, dentre outros aspectos. Então, acabamos tendo uma semelhança, se formos olhar aquilo que nós vemos no cenário hospitalar, onde há uma tendência em vermos muitos jovens internando por conta do consumo da substância,
e então este seria o cenário atual em que posso não trazer aquilo que seria uma perspectiva em termos de prevalência ou dados estatísticos mais concretos, sim, mas por aquilo que a gente vê na prática clínica, há uma tendência em aumentar os casos de jovens e adolescentes que fazem uso da substância. Certo. Para quem não sabe, em casa, o álcool também é uma droga lícita, é assim que temos dito ultimamente nos podcasts que temos falado também, porque é uma droga legal. E aqui em Moçambique, de facto, lembro que há uns anos atrás tínhamos nos telejornais, às vezes saíam episódios de estudantes da secundária que tinham estado a consumir uma quantidade excessiva de álcool e depois levavam para a escola. Então, de facto, o que o doutor estava a falar desta relação faz realmente sentido. Além do álcool, qual é a outra droga que nós podemos ter um pouco mais de preocupação naquilo que é a nossa realidade hoje em dia aqui? Eu diria que todas elas. E não podemos nos enganar pelo fato do álcool ser considerado uma droga lícita. Porque aqui nós temos aquelas drogas que nós consideramos lícitas. Aqui nós falamos do álcool, falamos também do tabaco. Por quê? Porque a comercialização dessas substâncias é aceite, principalmente na nossa cultura, no nosso país, mas podemos ter talvez alguns países um pouco mais radicais ou conservadores que este consumo é bem regulamentado e não só, e tu não vês uma criança, um adolescente, um jovem a comprar a substância, porque a gente vê, por exemplo, uma estratégia de marketing é que beber só para maior de 18 anos. Sim. Mas será que se eu mandar uma criança para ir comprar uma cerveja, vão pedir lá o BI para poder ver? Então, isso não acontece. Então, é o politicamente correto esta ideia de, ok, o beber é para maiores de 18 anos. Então, apesar de estas substâncias serem substâncias ou aquelas drogas que nós consideramos lícitas, elas não deixam de trazer os prejuízos que trazem. Depois nós temos aquelas drogas ilícitas, onde fazem parte a cocaína e os derivados da cocaína. Temos também o crack, que no Brasil é muito consumido, o crack, e é a droga mais barata. E para além disso temos a heroína, que tu vais ver, por exemplo, no contexto brasileiro, tu dificilmente encontras pessoas fazendo uso de heroína, mas aqui no nosso país é comum as pessoas fazendo uso da heroína. Certo. Mas a heroína é aquela viagem sem volta. É como subir ao céu de avião e chegar lá, descobrir que tu não tens paraquedas e tens que saltar. Então, é um pouco complicado esta ideia das pessoas fazerem uso da cocaína. Depois temos os estimulantes, o LSD, e que são drogas que muitas das vezes os jovens também fazem uso. Para além disso, temos também a cannabis, que também é bastante consumida. E dizer que ainda que muitos pacientes que fazem uso de heroína acabam caindo na armadilha dos vendedores das drogas, que muitas das vezes misturam a cannabis com heroína, e por isso que as pessoas dia seguinte já sentem a falta daquela suposta suruma ou maconha que ingeriu no dia anterior, até que se percebe que não, na verdade ele é um adicto da heroína. Então essas seriam as drogas ilícitas, e as drogas lícitas teríamos o álcool e o tabaco. Certo. E em termos de motivos, causas que levam supostamente um adolescente a ir até ao consumo de drogas, quais seriam estes fatores que podem ajudar neste primeiro contacto, que acaba sendo o momento boom? Sim. Primeiro temos que pensar que os fatores ou as causas, a gente tem que falar de fatores multifatoriais, onde nós podemos encontrar causas biológicas, encontramos as causas psicológicas e sociais, dentre outras situações.
E temos também os fatores individuais de cada um de nós. Por exemplo, eu posso perder o meu pai, tu também perderes o teu pai, mas a forma como eu lido com a minha perda pode ser diferente. Certo. Pode ser que no lugar de buscar ajuda, por exemplo, eu experimento a substância para lidar com este vazio. Certo. Então, é uma substância que inicialmente vai resolver o problema, mas a longo prazo vai me levar a um processo de dependência química. Depois, temos também situações em que, dentro de casa, eu vivo no meio de uma família disfuncional, e esta família vive brigando, meu pai consome a substância ou consome um álcool e quando vem tem tendência em bater na minha mãe. Então, porque eu tenho esta demanda, eu não consigo lidar com esta demanda. E em algum momento acabo tendo amigos que dizem que, olha, já passaram por uma mesma situação, mas que consumiram uma certa substância que lhes ajudou a aprender a lidar com aquela situação que eles viviam. Então, por conta disso, a pessoa pode entrar no consumo, mas também temos a necessidade de pertencimento, que não podemos nos esquecer. É que quando nós somos jovens ou quando nós somos adolescentes, nós temos uma tendência a pertencer a um grupo. E para que a gente pertença àquele grupo, para que não possamos ser atribuídos alcunhas ou nomes pejorativos, acabamos também experimentando ou fazendo aquilo que os nossos amigos fazem. Só que cada um de nós tem a sua própria... cada um de nós é um ser único. Certo. Então, nós podemos ter amigos que já fazem consumo há 10 anos ou há 5 anos e não desenvolvem nenhuma dependência química, e eu, em pouco tempo, acabar desenvolvendo a dependência química. Então, esses seriam alguns fatores, alguns fatores de risco para que as pessoas consumam a substância. Agora, aqui algo interessante. O que é? É que quando eu sou um adolescente, quando eu sou um jovem, a minha mente, ela tem uma tendência em conservar aquilo que é marcante. Aquilo que resolve o problema durante aquela minha fase de crescimento. Sim. Então, quando eu tenho uma criança que no lugar de estar com amigos, de participar de um grupo de treino, por exemplo, de capoeira, de karate, de voleibol, que são atividades que acabam criando aquela conexão social que é necessária, e estas conexões que liberam uma substância que se chama dopamina no cérebro e faz com que as pessoas fiquem conectadas, faz com que as pessoas tenham a sensação de bem-estar. Então, durante esta fase da adolescência e da juventude, ter estas conexões, pertencer a estes grupos, isso faz com que a nossa adolescência, a nossa juventude seja marcada por esta condição. E se a gente tiver, de fato, esta conexão, isto acaba sendo protetor para nós, para que a gente não desenvolva ou não corra riscos no futuro de buscar a substância. Exato. Mas, ao mesmo tempo que eu não tenho estas conexões, por exemplo, aquela pessoa que experimenta a substância, ela tem uma liberação de dopamina muito maior se comparado àquela das conexões. Então, a droga é aquele, como é que eu diria, é o adversário desleal. Certo. Em que estamos numa concorrência desleal. Por quê? Porque enquanto as conexões sociais, o videogame, em parte, quando é um jogar moderado, sim, liberam uma quantidade de dopamina necessária para a minha sobrevivência e para a minha conexão, a droga não. Traz 10 vezes mais aquela sensação de bem-estar. E se isto acontecer nesta fase de desenvolvimento, esta criança, este adolescente pode ser marcado por essa experiência, certo, e demonstrar uma dificuldade para ser tratado no futuro. Por quê? Sim. Porque ele teve um contato precoce, sim, e este contato marca, sim, o adolescente jovem numa fase de conhecimento, numa fase em que eles estão a se descobrir. Crítica. Sim, certo. Uau! É verdade. Infelizmente,
não são só os fatores genéticos e os sociais que influenciam o motivo que leva um jovem a consumir a droga, mas também realmente em que ponto desta vida juvenil ele consome. E nós temos também as drogas que são chamadas de abre-portas ou que chamam ao consumo das outras drogas. Uma delas que é muito falada em vários estudos é o álcool. E a outra, se não me deixo enganar, acho que é o cannabis. Que infelizmente hoje em dia aqui em Moçambique, como o doutor tinha falado anteriormente, podem cair na mão de vendedores com má fé que misturam outras coisas para criar mais dependência e conseguirem vender mais. Agora, os cigarros eletrônicos. Como é que nós podemos, por serem eletrônicos, ainda são considerados drogas, como por exemplo o cigarro, ou não? São considerados porque o cigarro eletrônico é um cigarro. Certo. E muitas das vezes o que a gente coloca dentro deste cigarro eletrônico é o que cria esta dependência, porque se não criasse dependência, a gente não ficaria buscando sempre. Então, este é o cuidado que nós temos que ter, porque as pessoas querem vender, e quando querem vender, trazem uma ideia. E às vezes eu pensar que é chique, por exemplo, estar a consumir o vape, até que eu me dê conta e descubra que, na verdade, eu sou dependente. Exatamente. Por causa da substância que está ali. A nicotina. Sim, então é preciso a gente ter cuidado e também percebermos o porquê. Por que eu preciso do vape? O que está a faltar em mim que esta substância consegue suprir esta necessidade? Porque droga é isso, é que a droga ela provavelmente conecta, provavelmente supre uma necessidade. Mas existem outras formas de suprir essas necessidades sem usar a substância. Então, o que nós temos que perceber é a mente deste adolescente, perceber a mente deste jovem e perceber também o que lhe faz ir atrás desta substância. Então, a gente pode até pensar que é chique, mas a fatura ela vem depois. Então a ideia é que a gente às vezes só vê uma face da moeda e não consegue ver a outra, que é a fatura mais pesada. Exatamente. Entrando já nesta parte do impacto, quais seriam talvez a diferença, posso assim dizer, no impacto das drogas num adolescente e num adulto? Existe uma grande diferença ou não tanto? Ok. Eu falei um pouco antes. O período ou a fase em que nós começamos o uso ou o consumo pode ser determinante na nossa vida. Certo. Por quê? O adolescente e o jovem estão numa fase de crescimento. E nesta fase de crescimento, muitos tem o córtex pré-frontal, que é a área que nos ajuda na tomada de decisões, ainda não está bem formado. Exatamente. Nesta fase. Então, se eu consumo a substância, em particular o álcool, que é o grande vilão no córtex pré-frontal em termos de prejuízos que traz, este indivíduo ele não vai conseguir ter crítica de que o consumir é prejudicial. Por quê? Porque nós notamos que o córtex pré-frontal é bastante afetado em usuários de álcool. Certo. Se tu tens um indivíduo que faz uso de êxtase, por exemplo, que é aquela droga da discoteca que nos ajuda a ficarmos pulando de um lado para o outro, esta droga ela traz prejuízo a nível da serotonina. Nós sabemos que a serotonina é a hormona que nos ajuda no bem-estar e nos ajuda a prevenir de quadros de depressão. Então, esses indivíduos podem ter uma tendência a ter uma depressão esta que não vai ser facilmente tratada, porque este prejuízo que o êxtase traz a nível do cérebro
é irreversível. Certo. Então, porque é irreversível, nós podemos ter danos ali permanentes. Depois temos a cannabis, que aparentemente nos ajuda a concentrar-se melhor, mas que a longo prazo, este concentrar-se, este conseguir focar, vai mudar e nós vamos ter o efeito contrário. Certo. Nós não vamos conseguir nos concentrar e vamos ficar mais burros, passo a expressão. Então, tu estavas em busca de inteligência e concentração e aparentemente estás a conseguir alcançar isso, mas depois tu tens um prejuízo. Certo. Então, estas alterações numa fase precoce vão trazer prejuízos que a gente não vai conseguir ultrapassar. Agora, se a gente for olhar para o adulto e acreditarmos que o córtex pré-frontal já está bem desenvolvido, esse indivíduo tem crítica, facilmente esse indivíduo pode se aperceber que, olha, isto que eu estou a fazer está-me a trazer prejuízos e por conta deste prejuízo eu preciso parar. Certo. Então, aqui o grande fator é o córtex pré-frontal. Ok. Onde no adolescente, no jovem, ele ainda não está bastante desenvolvido no sentido da pessoa aprender a dizer não, aprender a colocar um freio e no adulto isto já está mais bem desenvolvido e o adulto consegue dar conta. Então, certo, esta demanda é importante a gente ter em consideração. Certo. O doutor estava a falar um pouco da depressão também. Será que a utilização de substâncias está diretamente ligada a algum tipo de transtorno, como, por exemplo, a depressão ou a ansiedade? Será que é uma comorbidade? Ou uma causa a outra? Ou vice-versa? Poderia explanar um pouco mais sobre Nós isso? chamamos esta pergunta a pergunta que vale milhões de dólares. Porque a gente entra no dilema, o que é que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha. Certo. Então, nós temos indivíduos que podem se sentir deprimidos e que podem buscar a substância para lidar com os sintomas da depressão. Certo. Mas também temos indivíduos que, antes de fazerem o uso da substância, não tinham uma doença mental, mas a partir do momento que a pessoa consome, depois de algum tempo, a pessoa desenvolve este transtorno mental. Que pode ser depressão, pode ser ansiedade, assim como uma esquizofrenia. Certo. Então, tudo isto pode acontecer. Então, nós não temos uma resposta muito assertiva no sentido do que começa primeiro, mas nós temos aqui uma dependência cruzada em que uma coisa pode causar a outra e vice-versa. Certo. E em relação à questão o doutor falou um pouco dos transtornos mentais e etc. Um jovem, falando do perfil de um jovem que está mais propenso ao consumo de drogas. Pelo que estou a perceber pela nossa conversa, depende muito de cada um. Como o doutor tinha dito, nós somos seres individuais e únicos, mas, por exemplo, dois jovens, para fazermos a comparação. Um vive numa zona muito precária, está exposto à violência, dificuldades para alimentação, não tem um nível de escolaridade muito alto, e outro jovem vive numa zona mais privilegiada, tem melhores condições para viver, está numa escola privada. Ambos sofrem, por exemplo, pressão social. E qual deles é que estaria mais propenso ao consumo? Depende. Certo. Depende por quê? Porque os dois podem estar propensos ao consumo, só que o que há de acontecer? É que o jovem sem condições vai consumir as substâncias mais baratas, mais acessíveis. Certo. Enquanto que aquele que tem condições talvez use substâncias aparentemente chiques, mas que no final tudo vai levar para o mesmo problema. Certo. Agora, nós temos aqui uma questão, é que alguém que é rico, se esta pessoa perde esse estatuto de rico, isso pode ser um problema para esta pessoa. Não que o ser rico
em si gere problemas, mas Certo. você ser rico e perder este status, isso pode levar esta pessoa a poder ter problemas com o álcool, por exemplo. Agora, uma outra coisa é a pessoa que não tem condições. Dependendo do espírito guerreiro que há nesta pessoa, esta pessoa pode conseguir ultrapassar. Eu cresci no Xamanculo e, às vezes, quando a gente olha para o Xamanculo, a gente tem aquela ideia de que é gueto, tem aquela ideia de que as pessoas não vão conseguir sobressair ou melhorar da sua vida. Mas temos muitos que nasceram lá, tiveram esses fatores de risco, mas porque tinham um propósito de vida, essas pessoas conseguiram sobressair na vida. Eu recordo que houve uma fase da vida em que eu ia para a África do Sul, por exemplo, para comprar produtos, para revender, conseguir fazer a minha universidade. E eu lá encontrava colegas que estudaram comigo, que consumiam álcool lá, consumiam cannabis, mas eu ia para lá e eu tinha um objetivo, era comprar produtos para vir revender e seguir a vida. Sim. Mas eu continuava a conversar com aquelas pessoas, eu ficava com aquelas pessoas. Então, a gente não consegue aqui trazer uma resposta muito assertiva, mas é que dependendo das estratégias que cada um usa para lidar com a sua demanda, aqui nós podemos ter um problema ou uma tendência com que esses indivíduos sejam mais dependentes. Certo. E depois tem a questão de que as famílias com condições, muitas das vezes os pais têm que trabalhar muito para que consigam dar uma boa educação, para que consigam levar os filhos para passear, para conhecer o mundo. E isso acaba tendo um preço alto. Por quê? Porque a gente está a correr para trabalhar e acabamos não tendo tempo para poder cuidar dos nossos filhos, certo. Porque as pessoas precisam de se sentir amadas. Sim. Então, este pobre, se ele for amado, se tiver um pai que está ali, que joga futebol com ele, provavelmente ele não vai ir pelo mundo das drogas. Sim. Este rico, se tiver também este afeto, talvez ele não consuma a substância. Sim. Mas esta falta de afeto pode levar com que esse indivíduo tenha mais fatores que lhe façam virar um dependente químico. Certo. Aqui vem de novo o fator da rede de apoio, a importância de ter uma rede de apoio na criação de uma criança. Nós já, desde a primeira temporada, temos falado muito disso. Na criação de um bebê, de uma criança, de um adolescente, é importante ter a rede de apoio. Aí são os primos, os avós, os tios que estão sempre ali quando os pais se ausentam por algum motivo ou vice-versa. Conseguir ter sempre alguém que faça o papel de acolher aquela criança, porque são seres muito sensíveis a qualquer coisa. Em relação ao trauma de infância, podemos dizer que há alguma relação entre o trauma e o possível consumo de substâncias? O trauma na infância é um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais, desde a depressão, a ansiedade, transtorno de personalidade borderline e uma tendência a ser alguém com tentativa de suicídio na vida. Ok. Agora, por que isto acontece? Isto acontece porque a fase da infância e adolescência é a fase em que nós temos necessidades essenciais básicas. O ter alguém para me abraçar, ter alguém para cuidar de mim, ter alguém para me ajudar a levantar depois de uma queda e dizer, olha filho, vamos tentar de novo que agora vai dar certo. Isso pode fazer de mim um vencedor no futuro. Mas a falta destas necessidades essenciais básicas faz com que eu desenvolva esquemas iniciais desadaptativos. Sim. Que é aprender a não lidar com a frustração ou criar estratégias para lidar com esta frustração. Por isso que às vezes a gente vê muitas crianças que não sabem lidar com a frustração e jogam-se no meio do shopping para que a mãe dê a atenção que ele precisa. Isso significa que esta criança, de certa forma, está a desenvolver
uma forma de ser e estar que provavelmente na vida adulta ele vai fazer a mesma coisa. Embora ele não vá se jogar literalmente no chão, mas porque quando criança ele usava aquela estratégia e aquilo funcionava, há uma tendência esta criança, este adulto a se comportar como uma criança. A gente olha para você, olha, aquele comportamento parece de uma criança. Sim. Por quê? Porque é o esquema que ele tem para poder lidar com as demandas da vida. Então, o trauma na infância gera esta questão. Por isso, para aquele pai, para aquela mãe que, sem se aperceberem, acabam criando ou abrindo porta para que isto possa impactar os seus filhos, é uma necessidade da gente pensar no lugar onde a gente discute, da gente pensar que esta nossa separação, se for algo que a gente só faz pelo ego ou por vontade de ainda querer viver na vida, isto tem uma fatura muito cara para os nossos filhos. Então, uma necessidade de sempre que a gente conseguir uma reconciliação, sempre que a gente puder evitar brigar em frente aos nossos filhos, isso vai ser benéfico e vai ajudar estas crianças a terem também um senso de família. Por quê? Porque esta mesma criança que tem este trauma na infância é esta criança que quando crescer não teve um modelo de pai e mãe. Exato. E não tendo um modelo de pai e mãe, as chances de ser um bom marido ou de ser uma boa esposa também Sim. entra em risco. Então, risco, é uma sim. questão que a gente tem que pensar, mas, sem dúvida, o trauma na infância é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento dos transtornos mentais, desde os transtornos do humor, os transtornos de personalidade e também a dependência química. Certo. Na opinião do doutor, quais são as consequências de longo prazo para adolescentes que consomem substâncias? Falamos um pouquinho, mas queria que o doutor fosse a fundo e depois fizesse a associação das redes sociais e o seu impacto não só no incentivo do consumo de drogas, álcool, vapes, etc., mas também na manutenção deste consumo. Obrigado. Primeiro, é pensarmos que a curto prazo são as reprovações. Se for um adolescente que vai à escola, Sim. se for um jovem acadêmico, são Sim. as reprovações. Para além das reprovações, também temos a questão de situações em que acabam entrando no mundo do crime. E às vezes os jovens estão ali sob efeito do álcool, passou uma jovem que eles já tinham uma certa fantasia por aquela pessoa, um certo interesse, e pode usar desta fase em que não há muita crítica para entrar no mundo do crime, onde começa com situações como estas. Também podem ser pessoas que têm uma tendência a fazer bullying aos outros. Então, este comportamento já é um sinal de que este indivíduo vai crescer e vai ter um funcionamento anormal ou que não seja moral dentro daquilo que a gente está à espera. E estes prejuízos, a longo prazo, um indivíduo que tem reprovações, estamos a dizer que a longo prazo este indivíduo provavelmente não vai ter um bom emprego. Sim. Ou ainda que ele tenha um emprego, ele vai gastar dinheiro para manter o vício. Depois vai ser um indivíduo que vai ter dificuldade em formar uma família. Ou se formar uma família, a chance de ser uma família disfuncional é uma chance maior. Sim. Então, teríamos esta condição aqui. Agora, as drogas, ou hoje em dia, a gente, para além das drogas, como o álcool, cannabis, dentre outros, também tem os vícios modernos, que também não ficam atrás. Sim. E dentro dos vícios modernos, nós temos os jogos, desde jogos de azar, e também os videogames. Sim. Então, tudo isto acaba impactando negativamente esses indivíduos que também podem ter uma tendência a querer ganhar a vida fácil e também acabar entrando no mundo dos jogos, principalmente os jogos de azar, que vai ser um outro vício adicional na vida deste indivíduo. Certo.
Em relação aos sinais, como pais, como tios, como primos e como profissionais, quais são os sinais que nós devemos estar em alerta para poder identificar um possível consumo de drogas num adolescente que está ao nosso redor? Ok. Nós podemos pensar num jovem ou num adolescente que tem uma tendência a ficar mais no seu canto, que não tem mais vontade de estar ali com a família. O que é que pode estar por detrás disso? Um quadro depressivo? Ou querer esconder? Ou não se sentir conectado em estar com pessoas que não fazem uso? Então, este comportamento, este distanciamento social é algo que tem que nos chamar a atenção. Se é um acadêmico, as notas. Por que as notas estão a baixar? A gente tenta compreender isto. Se na escola somos solicitados por conta de um comportamento que a gente sabe que dentro daquela educação que nós passamos em casa, a gente nunca imaginou que alguém pudesse fazer aquilo, pensar que pode ter feito sob influência da substância, também é um sinal. Então, nós temos que olhar a este distanciamento, temos que olhar a esta tendência a ficar mais no seu canto e também as chamadas na escola que podem nos ser um indicativo de que esse indivíduo consome alguma substância. E talvez isso é o que influencia, esse consumir a substância é o que influencia com que este adolescente ou jovem possa ter aquele determinado comportamento, porque ele fica desinibido. E por conta da desinibição, há uma tendência em fazer coisas que a gente não espera que um adolescente ou jovem pudesse fazer. Certo. Em relação à prática clínica e à intervenção em casos específicos de adolescentes com algum problema de dependência. Na sua perspectiva, quais são os passos que tende a seguir? Qual é o tratamento que normalmente tem-se feito a jovens com problemas de dependência? Obrigado. Nós temos o tratamento em ambulatório, temos o tratamento em regime de internamento. Em ambulatório, a gente olha para o indivíduo, a gente conversa com o indivíduo e este indivíduo ele gostaria de parar de consumir, porque o segredo para o sucesso é querer parar, esta vontade de querer parar. Então, este indivíduo que tem vontade, está motivado e tem uma rede de apoio que está ali não para julgar, mas sim para dar este suporte de que, olha, tu não estás sozinho, nós estamos aqui para poder te auxiliar, vai nos ajudar. Então, o primeiro passo seria pensarmos se há uma necessidade de desintoxicação. E muitos dos medicamentos que a gente usa para desintoxicação, a pessoa pode fazer também em casa. Certo. Porque a desintoxicação, o que é? A desintoxicação é permitir com que aquele indivíduo que faz uso de uma determinada substância passe pelo processo da abstinência sem sentir os efeitos negativos. Aqueles efeitos lá que nós falamos que é o reforço negativo para consumir, para não se sentir mal. Certo. Então, esse indivíduo está ali internado para que ele não se sinta mal, para que ele não sinta vontade de consumir a substância, seja de forma impulsiva ou através do mecanismo da ansiedade ou insônia. A gente dá medicamentos que vão ajudar nesta primeira fase de desintoxicação. Feita a desintoxicação, depois vem o processo da reabilitação, onde a reabilitação, o que funciona é terapia. Porque os medicamentos, não existe nenhum medicamento que funcione como uma varinha mágica para resolver o problema. Os medicamentos entram para auxiliar no processo da desintoxicação. Depois vem a terapia, que é o que mais funciona, é que traz mais chances desta pessoa parar de consumir. Dentre as terapias, dentro do processo da terapia, nós temos também algumas casas de recuperação, onde os indivíduos são inseridos no meio, onde aprendem a treinar habilidades, aprendem a se conectar com outras coisas que não seja substância,
aprendem a ressignificar as suas vidas, os seus propósitos de vida, para que depois eles possam conseguir sentir-se bem conectado com as pessoas e não necessariamente com a substância. Sim. Agora, o regime de internamento, ele funciona para aqueles indivíduos que apresentam sintomas psicóticos, aqueles indivíduos que se encontram numa situação em que há um risco para eles ou há um risco para a sociedade, no sentido dele pode se auto-agredir, como também pode agredir os outros. Então, estes indivíduos precisam fazer o internamento, o tratamento em regime de internamento. E a gente acaba usando as mesmas substâncias, se o indivíduo tolerar e aceitar tomar o medicamento por via oral. Não sendo possível, existindo algumas substâncias que o indivíduo possa fazer por via intramuscular ou endovenosa, aí a gente vai proceder em função da situação e da avaliação inicial. Mas depois do processo de desintoxicação, que é 21 dias para quase todas as drogas, excepto a heroína, então depois desse processo da desintoxicação a gente passa para a reabilitação. Enquanto que a heroína, o processo da desintoxicação é um processo mais longo e fala-se cerca de 6 meses, no mínimo, para tu conseguires ter uma boa taxa de sucesso, para depois deste processo de desintoxicação, este mesmo indivíduo entrar no processo da reabilitação. Então, é um processo um pouco mais longo. Mas existem milagres aqui no meio. Sim. Há indivíduos que acordam e o pai diz que, olha, se tu continuares assim, eu vou lavar minhas mãos, o indivíduo muda. Há indivíduo que chega na igreja, houve uma ministração de que, olha, beber vai ao inferno. Sim. E a pessoa para. Então, dentro deste processo, há várias situações que a gente não consegue explicar, sim, mas que os indivíduos param num boom. O indivíduo parou. Sim. Mas são casos raros, sim, a maioria acabam tendo que passar por estes processos. E esta ajuda os indivíduos podem encontrar nos hospitais públicos, onde tenha um psicólogo, onde tenha um técnico de psiquiatria, onde tenha um psiquiatra. Essas pessoas podem encontrar esta ajuda. Dependendo da zona residencial, a pessoa pode ir para uma unidade mais próxima. Para aquelas pessoas que não querem ir por esta via, também tem os consultórios, onde as pessoas podem procurar um profissional que trabalha na área para poder auxiliar neste processo de tratamento para a dependência química. Certo. Eu sei que para os adultos existe uma questão da pessoa querer para poder ser internada ou para poder fazer este tratamento. Não basta somente ser um indivíduo que é posto na unidade hospitalar pela família. Como é que funciona para os adolescentes? Existe aquilo que nós chamamos de internação compulsiva ou internamento compulsivo. É quando este indivíduo é um perigo para a sociedade. Certo. Quer, não quer, ele vai internar. Sim. E dependendo das políticas do país, pode ser necessário notificar, né, as instituições competentes de que, olha, nós internamos o fulano de tal porque ele apresentava um perigo à sociedade. Certo. E o indivíduo quer, aí o processo é mais fácil. Depois, para as crianças, embora a gente tem que olhar que a autoridade da criança, muitas das vezes, está nos pais. Sim. Mas o fator vontade é importante. Sim. Então, quando a gente nota que este adolescente está numa situação em que a gente já tentou, de várias formas, fazer um tratamento em ambulatório e não tivemos sucesso, o internamento pode ser uma chave, porque a pessoa está internada e só o fato de estar internada está num espaço físico fechado, contido, protegido da substância. Então, isso pode ser uma porta para o processo da desintoxicação, para o processo da reabilitação, que pode nos ajudar a termos sucesso. Certo. E muitas das vezes, esses indivíduos, por causa dos efeitos da própria substância a nível do cérebro e a falta de crítica, eles não têm crítica de que consumir é prejudicial ou que traz
prejuízos na sua vida. Então, quando é assim, a gente trabalha através de uma intervenção que se chama entrevista motivacional, em que a gente não dita o que o indivíduo precisa fazer. Sim. A gente conversa com ele para pegar situações da vida e colocar numa balança para que o indivíduo possa perceber que ele tem prejuízos por conta do seu consumo e que há uma necessidade de buscar ajuda. Então, feita essa entrevista motivacional, se este indivíduo aceitar passar pelo processo de tratamento, aí nós começamos uma terapia específica, onde podemos trabalhar os 12 passos. Os 12 passos é uma estratégia de tratamento, é uma abordagem em que estes indivíduos foi desenhada para os alcoólicos anônimos, Sim. mas também os 12 passos podem ser adaptados para os narcóticos anônimos, são usuários de cocaína, heroína, dentre outras, assim como outras substâncias de abuso ou outras dependências. Certo. Depois temos programas como prevenção da recaída, que é ajudar aquele indivíduo a desenvolver estratégias de enfrentamento que lhe ajudem a não cair no consumo da substância. Depois temos também algumas abordagens como o EVA, que é o efeito da violação da abstinência, onde todos nós, como seres humanos, quando falhamos em algo que já tinham nos dito que não deveríamos falhar, a gente se sente envergonhado, a gente se sente mal. E para este usuário da substância, este sentir-se mal é maior ainda e faz com que esse indivíduo diga que, olha, já que sujei o pé, então vou me sujar todo. Então, no efeito da violação da abstinência, a gente ensina esse indivíduo a perceber que não é bem assim. Você caiu, ok. Talvez tu tiveste um lapso, não necessariamente uma recaída. Por que não buscar ajuda para poder voltar ao ciclo na fase em que tu interrompeste? Sim. Está numa recaída, não há problema, faz parte do processo de tratamento. A equipe está aqui para poder te auxiliar, para poder te ajudar e compreendermos juntos o que aconteceu para que tu pudesses recair e podermos trabalhar juntos como ultrapassar esta situação numa próxima oportunidade ou numa próxima situação de vida. Então, esta seria a abordagem com estes adolescentes. A mesma abordagem funciona também com adulto, mas aqui é uma questão de tentar primeira abordagem ao domicílio e se não funcionar, a gente pode optar por uma abordagem no regime fechado. Certo. Em jeito de provocação, o que o doutor acha sobre a utilização recreativa de drogas como a cannabis? Ok. Vamos supor que esse telefone, alguém diga que, olha, se tu tocares neste telefone, tu vais morrer. Mas existem outras pessoas que podem tocar e não morrer. O que é que tu farias? Depende. Depende de quê? Acho que da curiosidade individual, sim. Só que se morrer não temos como saber qual foi o desfecho. Exatamente. É o que acontece com a substância. Sim. Há pessoas que fazem consumo da cannabis que talvez não desenvolvam um transtorno ou uma dependência, mas há pessoas que vão fazer uso e vão desenvolver uma dependência química. E há outras pessoas que vão desenvolver uma dependência química, mas também vão desenvolver uma esquizofrenia. Certo. Então, a gente não sabe dizer quem vai chegar a esse estágio. Então, é uma questão de educação e ensinar as pessoas para que saibam que, olha, existe um risco. Agora, existem pessoas que fazem realmente um uso recreativo. Este uso não há uma tendência em aumentar as quantidades e a pessoa não usa porque teve um estresse de vida ou teve alguma situação que demandou e foi buscar a substância para poder lidar com aquele vazio. Então, precisa a gente perceber o que está por detrás deste consumo que a gente considera que é um consumo recreativo. Sim. Mas há tantas coisas recreativas e não seria a droga que a gente deveria de buscar, porque mais cedo ou mais tarde a gente pode entrar numa situação de dependência. Exatamente. De jeito a terminarmos este episódio, o que pode ser feito pelas comunidades, pelas escolas, pelos profissionais, pais, familiares, etc.,
para ajudar e educar os adolescentes em relação às drogas e como é que também podemos utilizar hoje em dia os mídia como os nossos parceiros e não inimigos na luta contra a utilização de drogas. Obrigado. Primeiro, né, na comunidade, seria importante a gente criar programas como, por exemplo, feiras, e nessas feiras onde a gente faz uma educação sobre o risco que há ao consumir substâncias. É necessário, dentro da comunidade, a gente perceber que os jovens, por causa da alta taxa de desemprego, por causa do custo de vida que é elevado, por conta das demandas que estes indivíduos apresentam, a perda do pai, que por vezes é o provedor da família, a separação que depois traz dentro. Então, perceber que estes adolescentes, estes jovens, precisam de ser acolhidos, precisam de ser amados. Então, a partir do momento que a gente cria comunidades saudáveis, onde a gente faz campeonatos de futebol e aquelas equipes que ganham, tem um prêmio. Então, esta ideia de que eu vou entrar num campeonato e ao ganhar o campeonato vou ganhar um prêmio, isso faz com que as pessoas sejam mais competitivas, com que as pessoas comecem a se esforçar para conseguir ter sucesso, seja no taekwondo, seja no voleibol, seja no futebol, seja no basquetebol. Então aqui nós aprendemos a criar sociedades saudáveis e, se possível, livre da tela, ou se tem uma exposição à tela, uma exposição saudável, porque a tela não pode fazer com que numa mesa de almoço ou de jantar eu fique teclando ao invés de conversar com a minha família, ou no evento em que a gente está lá para poder acompanhar um amigo que perdeu seu ente querido, e a gente estar ali conectado com aquela pessoa e não conectado ao telefone, cada um a fazer a sua atividade. Então, nós precisamos de uma comunidade mais conectada. Então, se nós pensarmos que nós somos uma comunidade, e esta comunidade ela funciona como um wireless. Então, quanto mais próximos estivermos uns dos outros, nós estaremos mais conectados e vamos aprender juntos como lidar com os desafios que nós temos. Mas, se nós estamos ali na comunidade, mas cada um está no seu ponto, então esta rede, este wireless acaba não tendo uma potência ao ponto de poder trazer uma conexão forte que possa ser protetor para este indivíduo. Então, nós precisamos pensar em sociedades mais saudáveis. As pessoas precisam conversar. Às vezes nós temos vizinhos que não falamos com eles. Exato. Nós construímos casas, construímos muros enormes onde os nossos filhos não sabem que ao lado tem uma criança da mesma idade. Então tudo isto acaba sendo uma situação que nós precisamos rever. E revendo, sempre pensando também na questão da segurança, porque também hoje em dia tem a questão dos raptos. Então é preciso pensarmos como é que nós podemos desenvolver uma sociedade, uma comunidade saudável, onde nós temos campeonatos, temos atividades de férias que nos ajudem a nos conectarmos uns aos outros. Certo. O doutor gostaria de deixar aqui alguma mensagem, algum conselho para pessoas, pais, jovens, que estejam a passar por um momento difícil, como, por exemplo, a tentar sair da vida, da utilização de substâncias, ou que estejam a lidar com alguém próximo que seja viciado, posso assim dizer? Sim. Primeiro, dizer que nós temos que vencer a psicofobia, que é o medo, entende, da doença mental, o medo de um hospital onde tratam pessoas com doença mental, porque às vezes a gente tem a impressão de que ir a um hospital psiquiátrico é igual a estar maluco, e a gente não está maluco e por isso não tem que ir para lá. Exato. Temos que pensar que é um recurso que a gente tem, é um lugar onde tem profissionais que podem nos auxiliar. E eu honestamente estou impressionado pelos lugares por onde eu passei pelo Hospital Central, agora no Hospital Psiquiátrico. Então, o comprometimento das equipes, a vontade de querer ajudar, me faz pensar que
este é o curso certo, esta é a especialidade certa, em que as pessoas estão conectadas e as pessoas têm um propósito de vida que é ajudar as pessoas. Sim. Então, porque os profissionais estão lá para poder ajudar, então eu queria dizer ao pai, porque os pais também acabam ficando doentes por causa dos filhos, queria também informar aos jovens, aos adolescentes que vocês não estão sozinhos. Estamos aqui como equipe de saúde mental para poder dar este suporte. E este suporte vai ajudá-los a ultrapassar estas demandas através de terapias de grupo, terapias individuais e particularidades que nós vamos poder tratar nestas terapias individuais e podermos ajudar. Então, a equipe de saúde mental está de braços abertos para poder auxiliar e digo felizmente, aqui em Maputo nós temos profissionais qualificados, nós temos formadores a nível da África Austral, na área da dependência química. Então, quer dizer que a gente tem pessoas qualificadas para tal. Então, se temos pessoas qualificadas, vamos fazer uso destes profissionais que estão lá para poder ajudar a cada uma das famílias que sente que precisa de ajuda. Certo, muito obrigada, doutor. Foi uma aula, entanto. Nós vamos ficar por aqui. Se precisarem de ajuda, se conhecerem alguém que esteja a passar por um momento difícil, que tenha a ver com o tema 2, não hesitem em contactar. Nós vamos deixar os detalhes do doutor, se assim nos permitir, para procurarem mais informações e para saberem também onde é que podem ou qual é o primeiro passo procurar no caso de estarem a passar por um momento difícil. Este foi o nosso episódio e vejo-vos numa próxima vez. Até a próxima. Tchau, tchau.